Nós estamos aqui no segundo episódio da história de José, aquele que foi o maior administrador lá no Antigo Testamento. E eu tenho certeza que se você ouvir direitinho e colocar em prática os princípios que nós podemos extrair da história de José, a sua vida financeira vai mudar para melhor, vai mudar completamente à medida que você vai compreendendo e que você vai praticando os princípios de administração que nós vamos extrair da história de José. Veja só, entenda, não é um princípio apenas que vai fazer você prosperar, que vai fazer com que você seja um administrador por excelência e fazendo as coisas que agradam a Deus, mas são vários princípios que nós vamos tirar a partir da história de José. Mas o primeiro deles que nós estamos vendo é a intimidade que José tinha com Deus. Entenda isso de uma vez por toda. Você que está querendo ser um administrador, uma administradora por excelência, se não tiver intimidade com Deus, não tem como ser um administrador ou uma administradora que agrada a Deus. Tem que ter essa intimidade. E eu falei no primeiro episódio dos sonhos que José teve, como evidência dessa intimidade que José tinha com Deus. E hoje eu quero falar de um outro episódio que aconteceu na vida de José e a partir do qual você vai entender que José tinha o quê? José tinha essa intimidade com Deus. Veja só. Quando os irmãos de José saíram para apacentar os rebanhos, Jacó chegou para José, Jacó que era o pai, né? Chegou para José e disse assim, olha, eu quero que você vá levar mantimentos lá para os seus irmãos. E José respondeu, sim, senhor. Olha que resposta extraordinária. José, nós já vimos que ele sofria o quê? O ódio dos irmãos por ser um filho predileto de Jacó e também pelos sonhos que ele tivera. Então ele sofria, mas apesar disso, o pai pediu, e quando o pai pediu, ele disse assim, sim, senhor, eu estou aqui, eu vou atender ao seu pedido. Então, isso só acontece com pessoas que têm intimidade com Deus, porque senão ele poderia dizer, não, eu não vou, esses meus irmãos aí, eles não me levam em consideração, eles têm ódio de mim, têm ciúmes de mim. Poderia falar várias coisas para o seu pai, mas não, ele atendeu a solicitação do seu pai. Veja bem, vai guardando aí, né? Essa intimidade que José tinha com Deus. E veja só o que aconteceu, outra evidência dessa intimidade que eu e você precisamos ter com Deus. E eu pergunto para você, você está tendo intimidade com Deus? Você está em oração diariamente? Você está na palavra? Você está se debruçando sobre essa palavra para entender os princípios de sabedoria? Faça isso e Deus vai fazer realmente grandes coisas através da sua administração, tá bom? Vamos lá, né? Para a gente não perder aqui o fio da meada. José vai até os seus irmãos e quando os irmãos veem que ele está chegando, o que acontece? Eles dizem assim, lá vem o sonhador, vamos matar. Então planejaram alguma coisa, planejaram matar José. Mas quando José chegou, então o Rúben falou assim, não, coloca ele ali naquele poço, né? E assim o que aconteceu? Rúben saiu e depois veio o quê? Um grupo de ismaelitas, né, que iam para o Egito. E aí os irmãos pensaram o seguinte, olha, o que vai adiantar a gente matar o nosso irmão? Afinal de contas, ele é sangue do nosso sangue, né? É o mesmo sangue. Então, disseram assim, não, vamos vender ele e aí ele vai ser vendido, vai para longe e aí os sonhos dele vão acabar. E aí José foi vendido, né? Para aquela caravana de ismaelitas que foi então para o Egito. Então, veja a evidência, porque às vezes a gente lê e não percebe essa evidência tão importante na vida de José. Mas veja essa evidência. Ao invés de terem matado José, eles simplesmente o venderam para o Egito. Então, Deus estava ali o quê?
fazendo com que, ao invés de ser morto, José fosse apenas vendido para cumprir aqueles que seriam os planos de Deus para o futuro. Mas o mais importante é a preservação da vida de José, ainda que tenha acontecido algo que não era desejado por ele. No caso, o fato de ter sido vendido. Então, isso às vezes acontece com a gente também. Algo de ruim acontece e a gente fica reclamando, mas talvez Deus está nos livrando de algo ainda pior que poderia acontecer. Então isso acontece por quê? Porque Deus preserva a nossa vida, porque Ele está ali presente, Ele está interessado em nós e sem dúvida alguma, esta preservação da vida de José faz parte o quê? Como consequência da intimidade que José tinha com Deus. Por isso está preservando a vida de José, tá bom? Então, coloca isso aí. Eu vou deixar aqui para você na descrição do vídeo, né, as referências bíblicas e sempre vou deixar a ferramenta para que você possa começar a praticar algo que vai te levar realmente a ser um grande administrador, uma grande administradora, tá bom? Agora, não perde a sequência, que é de fundamental importância você ver toda essa sequência de eventos e de princípios que você pode tirar a partir da história de José e aplicar, né? Praticar na sua vida financeira. Tá bom? Por enquanto é só, eu vou ficar por aqui, mas logo, logo, se Deus quiser, a gente volta com os outros princípios aí na história de José que vai fazer essa grande diferença na sua administração. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe também a sua família.